antes de Deus criar o homem, com quem que ele contou na primeira criação? Os irmãos se lembram? Lúcifer. Qual foi o caminho de Lúcifer? Foi o caminho de alguém que utilizou-se da sua capacidade para servir a Deus, não é isso? Vamos ler aqui Ezequiel capítulo 28. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis e te pus para te contemplem. Então, nós sabemos, né, que esse capítulo 28, né, é um capítulo que faz alusão a Lúcifer, né, ao arcanjo Lúcifer. E aí quando você olha os versículos anteriores, fala, por exemplo, que ele era coberto de pedras preciosas. Aqui no versículo o 12 diz, né, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. Essas pedras preciosas representavam o quê? As habilidades daquele arcanjo. E todo aquele brilho das pedras corrompeu o coração dele. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado e tomarmos o caminho da simplicidade, da humildade, aquilo que Deus nos deu enquanto capacidade pode ser o início da nossa ruína. Deus foi quem conferiu a Lúcifer toda aquela capacidade. Foi Deus quem cobriu ele com aquelas pedras todas. Mas Lúcifer se orgulhou. O coração dele se elevou. Irmão, nós precisamos guardar o nosso coração. Por mais que Deus tenha dado para cada um de nós diferentes capacidades para serem usadas na edificação da igreja, nós precisamos sempre tomar cuidado para que essas coisas não elevem o nosso coração. Precisamos sempre nos manter em humildade, em simplicidade, no serviço ao Senhor. Nunca imaginando que Deus precisa, que Deus depende da nossa capacidade. Deus pode até precisar, mas Ele não depende. Ele não depende da nossa capacidade. Seria uma grande petulância nós imaginarmos, não, Deus, se não for do jeito que eu sei fazer, não vai dar certo. Não, irmãos. Deus é um Deus que só precisa dele mesmo. Deus só precisa dele mesmo. Então, para realizar a obra de Deus, nós precisamos de quê? Dele mesmo. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. E nós sabemos que o capítulo 14 do livro de Isaías complementa o capítulo 28 do livro de Ezequiel e nos mostra o que acontece quando nós deixamos ser levados pelas nossas capacidades, quando nós nos baseamos na nossa capacidade para servir a Deus. Isso é um grande perigo. Capítulo 14, versículo 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, vendo? Lá em Ezequiel diz que ele elevou-se o coração. E agora que diz que ele dizia no coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Então veja, um ser tão capaz, tão habilidoso, que poderia ser tão usado por Deus, se perdeu no brilho das pedras que o cobria. Aquilo o cegou. Irmão, não podemos permitir que o brilho das pedras que Deus conferiu para nós, que são as diferentes habilidades que nós temos, nos ceguem. Deus conferiu habilidades para você. Deus conferiu capacidades para você. Mas nós jamais podemos permitir que o brilho dessas pedras nos ceguem, nos levando a imaginar que se não forem essas capacidades, essas habilidades, Deus não tem caminho. Não, irmãos. O caminho de Lúcifer é um caminho trágico. É um caminho de alguém que confia em si, confia na sua capacidade para servir a Deus. E aqui nós vemos o resultado. Ele foi lançado por terra.